Oi, gente, bora lá, continuando então, página 31 da apostila. Releia o terceiro parágrafo do texto e responda as questões de 11 a 19. Os planos de extração de petróleo próximos aos corais da Amazônia representam pressão e riscos expressivos a este ecossistema, seja pela própria perfuração, seja pela ameaça de derramamentos de petróleo significativos. Até mesmo a modelagem das empresas aponta que, em caso de um vazamento, há a possibilidade de até 30% de óleo atingir o Recife. Seria um desastre que impactaria negativamente o ecossistema e a bacia do foz do rio Amazonas, uma área que abriga espécies vulneráveis, incluindo o peixe-boi da Amazônia e a tartaruga de couro. Esses nomes aqui são nomes científicos delas, tá? Entre muitas outras. 11. O que ameaça os corais da Amazônia? Então, o que está ameaçando aí? Você vai colocar aqui. 12. O que estão relacionados, segundo o texto, os riscos expressivos? Aqui estão sujeitos os corais. Então, quais são esses riscos, gente? O que estão relacionados, segundo o texto? Riscos expressivos. Aqui estão sujeitos os corais. Então, quais são os riscos que eles correm? Você vai colocar aqui. 13. O emissor emprega a expressão até mesmo para. Leiam as duas e aí você vai escolher uma delas. Nas frases a seguir, identifique fatos F e opiniões O, que estão presentes nesse trecho. Então, você vai marcar F se for fatos e O se for opiniões, nas três aqui, ó. 15. A palavra seja poderia ser substituída por uma das três opções. 16. Transforme os dois períodos simples abaixo em um período composto, empregando a palavra que você indicou na atividade anterior. Então, a atividade anterior é essa daqui, ó. Transforme os dois períodos simples abaixo em um período composto, empregando a palavra que você indicou na atividade anterior. Então, você vai unificar as duas. Protegemos os corais da Amazônia. Tem um ponto, ó. A exploração petrolífera causará danos irreversíveis a esse ecossistema. Que palavra que eu posso colocar aqui para unificar as duas? É o que você vai colocar. Vamos lá. 17. A autora emprega as formas verbais do futuro do pretérito do indicativo. Seria e impactaria. Que efeito de sentido o uso desse tempo verbal tem no texto? Então, o que ela está demonstrando aí quando ela fala seria e impactaria? Então, o que queria acontecer? Olha lá, futuro do pretérito. Então, é algo que ainda vai acontecer. Então, você vai explicar aqui. 18. No texto, vulneráveis indica que são espécies. Só marcar uma delas. 19. Que tipo de informação se encontra dentro dos parênteses nesse parágrafo? Então, que tipo de informação se encontra dentro do parênteses nesse parágrafo? Vamos lá. A gente vê aqui. Olha lá. O que está entre parênteses aí? Eu já até falei. É lá naquele trechinho lá. Só marcar aí. Para finalizar, releia o último parágrafo do texto e responda as questões de 20 a 22. A prioridade agora deve ser proteger o Recife e as águas circundantes para que possam ser realizadas novas pesquisas sobre o bioma, que propiciem uma maior visão sobre sua diversidade, estrutura e função, bem como as interconexões que possui com outros ecossistemas, antes de tomar decisões sobre mais explorações humanas na área. Qual reivindicação se faz nesse parágrafo? Então, o que está sendo reivindicado aí, gente? O que eles estão tentando fazer? 21. Com que objetivo se defende a proteção de toda a região dos corais? Então, qual que é o objetivo deles? 22. Aqui você pode colocar até o trecho do texto, tá? A carta se posiciona totalmente contrária à exploração humana na região do foz do Amazonas? Justifique sua resposta. Então, a carta, ela se posiciona totalmente contrária, ela é contra a exploração humana na região do foz do Amazonas?
Justifique sua resposta. Então, você vai colocar se sim ou não e dizer o porquê. Vamos lá, 23. Faça uma análise, aliás, faça uma síntese. Faça uma síntese da carta aberta, preenchendo o quadro a seguir. Fato que motivou a publicação da carta aberta. Você vai colocar um trecho. Por quê? O que motivou a publicação da carta aberta? Qual foi a reivindicação deles? E qual é o argumento usado? Coloque 3 trechos do texto. Processo de formação de palavras, siglas. No texto, a sigla UFF corresponde a... Só marcar uma das duas alternativas. 25. Quais outras universidades são mencionadas por meio de siglas? Então, tem outras que são mencionadas por meio de siglas. Quais são elas? Só colocar aqui. 26. Nessa modalidade de carta, a linguagem pode sofrer variações, dependendo do interlocutor, a quem ela se dirige e do meio pelo qual é veiculada. Na carta lida, a linguagem é formal ou é informal? B de bola. Em que termo e modo estão predominantemente as formas verbais? Então, está no presente, no passado, no futuro, é só isso que você vai colocar aqui. Processo de formação, vamos lá, nas siglas. Novas palavras podem ser criadas ao se utilizar as letras iniciais de um nome composto ou de uma expressão. Você deve consultar a CLT. O que é isso? Consolidação das leis trabalhistas. Vou ao DETRAN, Departamento de Trânsito, resolver esse problema. As siglas podem ser formadas novas palavras, por exemplo, CLT, dá origem a Celestina. Por que o texto cita as universidades brasileiras por suas siglas e as universidades estrangeiras por extenso? Apresente uma hipótese. Então, por que será que sigla brasileira é abreviada e estrangeira não? Tá? Então, por enquanto nós paramos aqui e continuamos na próxima aula, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!